A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bom? Glória a Deus, mais uma vez estamos aqui falando do amor de Deus e da graça do Senhor. É uma oportunidade que Deus nos dá de falar do amor dele e da bondade. E nos dá mais informações para que nós venhamos alcançar um coração sábio diante do Senhor e as nossas orações subam como um cheiro agradável a Deus. Vamos fazer uma oração? Hein? Junto comigo aqui. Poderoso Deus, em nome de Jesus, nós nos encontramos na Tua presença, Pai, te agradecemos pela Tua benignidade, pela Tua bondade e buscamos em Ti, Senhor, que neste momento o Senhor venha falar conosco e que nós venhamos obedecer a Tua voz, que essas sementes sejam plantadas no nosso coração e dê fruto, Senhor, para que o Teu reino venha se expandir e o Teu nome seja glorificado na terra. Em nome de Jesus nós te louvamos, consagramos esse tempo a Ti e nós te bendizemos, porque não há outro Deus igual a Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje, o tema que nós vamos estar falando seria a respeito de perdão. Perdoar. Por que perdoar? Mas eu fui tão ofendida, mas aconteceu algo tão terrível na minha vida, algo que marcou, algo que foi muito ruim. Mas eu não merecia ouvir o que eu ouvi. Mas ele foi muito mal comigo. Mas eu tive prejuízos financeiros. O meu prejuízo emocional é irreparável. Sim, existem muitas justificativas, e não estou dizendo que não sejam, aos nossos olhos humanos, sejam justas. Aos nossos olhos humanos é justa não perdoar. Mas não é isso que nós que somos servos de Deus, cristãos, que buscamos nos aperfeiçoar no amor e na graça do Senhor, temos que viver. Até porque o perdão é algo que você dá e quem é presenteado é você. Né? Quando o Senhor fala que nós temos que perdoar, e por muitos motivos, ele fala porque nós vamos ser beneficiados com esse perdão. Quando o ódio, quando nós somos magoados e acontece daquilo magoar nosso coração, ferir o nosso coração, acontece que traz frutos. E esses frutos são frutos danosos, esses são frutos que vão destruir a nossa vida, vão destruir os nossos relacionamentos, vão destruir o nosso relacionamento com Deus. Então, quando a importância do perdão, né, é profunda. É como nós cortarmos o mal, não pela raiz, antes que a raiz cresça. E quando o Senhor fala, tem inúmeros versículos da Bíblia falando a respeito de perdão, ele fala para o nosso bem, para que o nome dele seja glorificado e para que nós venhamos desfrutar de uma paz que só os filhos do Senhor, aqueles que obedecem e fazem segundo as leis do reino, e os bênçãos virão. E as coisas acontecerão, até porque nós temos um justo juiz, Deus é o justo juiz, Ele que julga a nossa causa. Nós colocamos na mão dele e Ele julga a nossa causa. E qual é o nosso papel? O nosso papel é perdoar. O nosso papel é exercitar a nossa fé através do perdão. Porque o perdão produz raízes profundas de raiva, de rancor, de ódio, de mágoa, descaracterizando você ou a mim quando nós deixamos que ele entre no nosso coração e produza frutos. Muitas vezes, às vezes até tem programas de TV que falam a respeito da alma humana e se percebe quanto que aquele perdão não dado causou frutos, né? De problemas, até problemas psicológicos, problemas emocionais, distúrbios alimentares,
né? Então são muitas coisas que o cérebro, trabalhando com aquele mal que aconteceu na vida daquela pessoa, independente se for na infância, foi na idade adulta, não importa, ele causa um mal, ele devasta, ele destrói, ele pode destruir o ser humano. E por isso que o Senhor chega e fala, vamos perdoar. Você tinha uma cédula, nós tínhamos uma cédula de dívida impagável com o Senhor. Jesus Cristo foi na cruz e rasgou essa cédula de dívida que nós tínhamos. Ele derramou o sangue dele por nós, né? Qual o nosso, nós teríamos dívida maior que essa? E ele foi na cruz e ele pagou esse preço. E hoje nós somos livres, nós somos libertos, nós temos acesso ao céu, porque Jesus Cristo pagou um preço por nós. Então, dando continuidade ao ministério de Jesus Cristo na nossa vida, nós que somos chamados de cristãos, devemos e temos perdoar. Por quê? Porque vai ser um benefício profundo para nós. Um benefício de trazer uma alma leve, um benefício de ter orações respondidas, porque a palavra do Senhor fala que se nós não perdoarmos, como nós podemos ter perdão dos céus, né? Aqui no livro de Mateus, eu vou abrir aqui para vocês, Mateus 11, no livro de Marcos 11, no versículo 25 a 20, Marcos 11, de 25 a 26, os dois versículos, ele fala a respeito disso, eu quero ler para vocês. E quando estiver orando, olha que sério é isso, meu amado, minha amada, ó. Quando estiver orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que estás no céu, possa perdoar as vossas transgressões. Olha que sério, quando nós nos chegamos até ao secreto, né? A gente vai até o secreto, falar com o nosso Pai, e se nós temos uma mágoa, se nós temos algo que nos feriu, e nós não perdoamos essa pessoa, o Senhor também não vai perdoar, porque é uma lei espiritual. E além disso, mas se vós não perdoardes, nem o vosso Pai que está no céu perdoará as vossas transgressões. Nós precisamos perdoar. Nós não podemos levar ninguém cativo no nosso coração. Por mais machucado que foi, quem nos cura é o Senhor. Quem nos abençoa é o Senhor. Não é o ódio, a raiva, a mágoa ser carregado dentro do nosso coração que vai fazer com que aquela pessoa pague a injustiça que ela fez com nós. Ou muitas vezes circunstâncias tão efêmeras e no fundo acaba tomando uma proporção tão gigante que vem para destruir a nossa vida, que vem para destruir o nosso relacionamento com Deus, ou o nosso relacionamento com a sociedade que a gente vive. Então, trazendo para dentro de um relacionamento um peso tão grande que pode se estender não só pelaquela pessoa no qual houve aquele problema, mas para as outras pessoas que estão em volta. Então, o poder do perdão sobre a nossa vida é muito grande. E a necessidade fala assim, mas por que eu tenho de perdoar? Muito importante, porque você lança fora a raiva, o rancor, o ódio, a mágoa, a impotência. Porque, olha, fizeram para mim, eu tenho de fazer justiça, a justiça pertence a Deus, não pertence a mim, não pertence a você. A nossa parte é perdão, é perdoar. A nossa parte é obedecer a Deus. Perdoar nos permite sermos melhores, mais leves, amigos de Deus, porque estamos obedecendo e isso gera bênçãos para a nossa vida. Isso alegra o coração de Deus. Isso faz com que nós venhamos andar leves, nós venhamos poder ter as nossas orações respondidas. Nós podemos ser alcançados pelas bênçãos do Senhor, porque a palavra fala que as bênçãos do Senhor nos alcançariam. E no livro de Mateus, fala a respeito, no capítulo 18, no versículo 21 e 22, com relação a Pedro. Pedro fala assim, então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu perdoarei? Até 7 vezes?
Pedro estava tentando fazer com que, né, que ele se mostrasse que ele era bom. Perdoar 7 vezes é bom. Até porque os judeus ensinavam para os seus estudiosos que 3 vezes estava bom demais perdoar 3 vezes. E aí o que Jesus responde para Pedro? Jesus disse, eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 490 vezes. Significa o quê? Perdoar sempre. Perdoar sempre. Mas, então eu vou continuar convivendo com a pessoa me machucando, a pessoa me traindo, a pessoa... Não, Deus nos deu sabedoria. Perdoar não é ser conivente com o erro que a pessoa está fazendo, com o pecado da pessoa. Se for necessário, se afastar, se for necessário, buscar seus direitos na lei, se for necessário, tomar atitudes de separação. Mas uma coisa são essas atitudes, outra é você carregar dentro do seu coração o ódio, a raiva e querer fazer justiça, sendo que a justiça pertence a Deus. Então, alguém me machuca, alguém me ofende, e eu vou continuar fazendo de conta que nada tá... Não é isso. Você vai perdoar essa pessoa, você vai entregar a vida dela nas mãos do Senhor e você vai continuar sendo você mesmo. Não vai mudar. Agora quando eu estiver, eu vou perdoar, mas quando eu estou no ambiente, se aquela pessoa chegar, eu saio pela outra porta. Eu perdoei, mas eu não esqueço. Não, você não vai ter amnésia depois que você perdoou. Uma coisa é você perdoar, colocar no mar do esquecimento aquilo que aconteceu e entregar nas mãos do Senhor. E se esse sentimento, todas as vezes que você estiver falando com o Senhor, orar ao Senhor, esse sentimento vir, essa situação, essa queixa vir, você vai lá e entrega novamente para Deus e fala, Senhor, eu perdoo essa pessoa, ela fez isso, eu tenho tal sentimento, me ajuda a tirar essa raiva, me ajuda a tirar esse sentimento que eu tenho no meu coração. E com certeza o Espírito Santo de Deus vai trabalhar de maneira poderosa na sua vida e vai arrancar esse sentimento que te destrói, esse sentimento que te afasta de Deus, esse sentimento que te descaracteriza. E um pouco abaixo aqui dentro em Mateus 18, a partir do versículo 23 até o 35, ele fala a respeito do rei, que ele tinha um servo que estava devendo milhões para ele, muito, estava devendo muito. E ele perdoou, o servo clamou, pediu para ele, e ele perdoou esse servo. E esse servo, quando ele saiu de lá do palácio, ele encontrou na rua um conservo, alguém que estava devendo para ele um valor muito menor. E o que ele fez? Ele cobrou essa dívida com uma força, com uma violência para essa pessoa, esquecendo de que ele tinha sido perdoado. E isso chegou aos ouvidos do rei que o tinha perdoado. E o rei voltou e chamou ele novamente e falou para ele, eu te perdoei uma dívida tão grande, porque você não teve benefício, não teve bondade para com aquele que estava devendo para você. Você é um servo mau. Agora você vai preso e só vai sair de lá quando você pagar cada centavo. Como era uma dívida incalculável, ele ia viver atormentado pro resto da vida, preso pro resto da vida. E é isso, essa palavra significa, essa parábola significa que Deus, na misericórdia e na graça dele, nos perdoou tanto. Quando chega a nossa vez de perdoar, independente do que aconteceu, porque cabe ao Senhor o julgamento de o que aquilo ali vai acontecer, é da mão do Senhor. Aí nós queremos fazer justiça com a nossa própria mão, fazer justiça com a nossa própria boca, fazer justiça maquinando pensamentos, porque quando você chega e começa a falar para todo mundo, olha, fulana fez isso comigo, ciclana fez isso comigo, olha, eu perdoei, mas olha, fulana fez, e você sai espalhando por aí o que aquela pessoa fez, isso não é perdão. Você esqueceu que você teve o maior perdão de todos, que foi Jesus Cristo que nos deu na cruz do Calvário. E quando nós perdoamos, nós nos tornamos amigos de Deus.
amigos de Deus. Porque nós estamos dando continuidade ao reino dele. Nós estamos envergonhando o inimigo. Nós não estamos estendendo o reino do inferno. Através da fofoca, através de sentimentos, através de palavras de maldição. Mas nós estamos trabalhando para o reino do nosso Deus. E isso é muito importante, que nós venhamos trazer isso na nossa oração. Sermos amigos do Senhor. Perdoar não é apagar da memória, mas é liberar, é perdoar aquela pessoa de uma dívida que ela tinha com você. E você pega aquela dívida, você entrega nas mãos do Deus Altíssimo. E o Senhor vai cuidar de tudo isso para mim e para você. E o que vai acontecer é essa liberalidade dentro do nosso coração, que quando nós dobrarmos o nosso joelho para orar, o Senhor virá e nos ouvirá e nos abençoará e nos honrará. Porque quantas vezes o Senhor não fez isso com Davi? E a palavra de Deus ficou registrada. Olha o que Saul fazia com Davi. E Davi falou, não posso tocar no ungido de Deus. Porque ele sabia que a justiça viria de Deus e não da força dele. E não da sua espada. O que nos faz a diferença entre nós e quem não serve a Deus. Se nós não perdoarmos, não existe essa diferença. Dá esse lugar onde o ódio, a raiva ou qualquer sentimento que vem junto com a falta de perdão, dá para Deus. E vem um sentimento de paz, um sentimento de alegria, um sentimento de leveza. Um sentimento onde o nome do Senhor é glorificado. Trazer a paz de Deus num ambiente. Você ser alguém que carrega com você a paz de Deus. Alguém que carrega o milagre. Alguém que carrega a cruz de Cristo. Né? Falar, a cruz de Cristo é pesada? Sim. Mas carregar o perdão, entregar o perdão, faz a cruz ser leve. Porque Jesus pagou esse preço por nós. Tem um outro versículo aqui que Mateus, quando o Senhor fala para nós orarmos ao Senhor, nós falávamos para o Pai, Pai, perdoa os meus pecados assim como eu perdoo a quem me ofendeu. E outras pessoas, perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo a quem está devendo para mim. Se nós não perdoarmos, nós não podemos fazer essa oração, porque seria uma condenação. Nós estamos nos condenando. O Senhor é Deus amoroso, zeloso para com o seu povo. O perdão nos faz chegar ao Senhor. Nos lugares escondidos, na presença do Senhor, nos dá uma força, nos dá um dinamismo diante da nossa oração. Então vamos liberar perdão, para que a gente seja cheio do Espírito Santo, para que as nossas orações subam ao céu, para que nós possamos ver o mover de Deus na nossa vida, para que o Shekinah do Senhor venha, para mantermos o primeiro amor. Vamos perdoar quem nos ofendeu. Vamos entregar ao Senhor. E o nome dele será glorificado. E nós seremos chamados de pacificadores e amigos de Deus. Amém. Que Deus abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde. E que o nome dele seja glorificado na sua vida. E que você seja um amigo de Deus. E que no seu coração haja paz e leveza. Amém, igreja? Deus abençoe. Que Deus te guarde, que Deus te favoreça. Em nome de Jesus. Amém. Fica na paz.